Olá, povo de Deus. Feliz final de semana. Não existe nada melhor do que meditarmos um pouco a palavra de Deus, que é fonte de luz e vai trazer a graça para cada um de nós, para que vivamos debaixo da graça do Todo-Poderoso, aquele que pode, meu amigo, infinitamente tudo. A confiança na salvação de Deus, o Salmo de Davi, quando fugia da Absalão, do seu filho, ele clama ao pai. Olha só como ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Sim, são numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Olha só, assim esse homem era um homem de Deus, que buscava a presença de Deus, que entregava ao plano de Deus, que tinha uma vida absolutamente ligada ao Pai, de oração, de vivência espiritual, de prática da sua vontade. Porém, o que aconteceu, minha gente? Diz o versículo 1: crescia o número dos adversários, aquelas pessoas que lutavam contra a sua vida e que queria destruir o plano de Deus sobre o seu viver. Trazendo para a nossa vida atual, nós sabemos que tem milhões e milhões de pessoas que profetizam a palavra de Deus, que são profetas da mensagem, que entrega a mensagem e que faz prosperar a glória de Deus. Porém, esses profetas, eles são vistos de uma maneira muito triste, meus amigos. Sabe, aquelas coisas ruins que muitas pessoas não gostam de passar, mas o diabo vem semeando o joio para trazer ali para aquela vida que busca a Deus, que tem a presença forte de Deus e que quer que prevaleça o evangelho da confiança na salvação de Deus. É justamente isso, como aconteceu, com Davi, quando fugia. De quem? De quem Davi fugia? Já Davi estava fugindo de Absalão, do seu filho. A própria, a própria carne ali conhecida revoltou contra a própria realidade. No entanto, o nosso Deus, o Deus que age na vida do homem, que confia e que entrega, e que não tem medo de falar a verdade, porque é um profeta da boa nova da esperança, que veio para trazer a multiplicação da graça. Sim, multiplicação da graça sobre todo o povo. Então ele foi mal visto. Os adversários retalhavam. Queria destruir a vida. De que maneira você pode destruir a vida do outro? Falando. Sim. Fofocando. Sim. Dizendo aquilo que não é. Dando imagens negativas. Mas existe um Deus que mostra o lado positivo, que é aonde a sua glória permanecerá na vida daqueles que crê e confia. Por isso não tema, meu irmão, quando você tiver alguém que está querendo destruir a sua vida. Apenas confia em Deus, entrega seus caminhos na mão de Deus e Ele tudo fará. Ele tudo fará, porque Ele está aí para te ajudar no combate, para destruir os laços malignos que vêm através dos próximos e dos distantes, mas com um único objetivo, como aconteceu com Absalão, o seu filho, o seu único filho, o seu filho que estava ali com um único objetivo: mudar aquela imagem. De positiva passar para negativa, mas o Deus da graça, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele usa seus profetas para direcionar o caminho daqueles que estão sendo escravizados, injustiçados,
ambos, o inimigo está querendo destruir a imagem para trazer uma imagem de alguém sem vida, sem passado, sem direção, solta. Porém, não deixe, meu amigo, quando alguém vier na sua porta com este espírito diabólico de destruição, clame o sangue de Jesus, porque não é Deus, é o diabo. O diabo usa os seus seguidores que estão por aí, que fazem panelinhas, junta-se grupinhos com um único objetivo destrutivo. Porque quando você junta grupo para construir, você nunca falará mal do outro. Você deixará que aquela pessoa que está passando ali por situação difícil, ela seja liberta e ela vem com aquele espírito de fé concretizar o plano do Pai sobre a vida dela, sobre a vida dele. Essa é a realidade. Porém, aqueles que estão vagando com o único objetivo fazer o mal, eles têm tempo para cuidar do outro, porque a vida deles já estão destruída. Todo ser humano que tem a vida destruída, ele não cuida da dele, ele cuida do outro. Por isso, vamos usar um meio muito importante, que esse é edificante e transformador. Quando alguém bater na sua porta, ou quando alguém chegar em você e dizer algo que é destrutivo para a destruição do irmão, não permita. Porque não é Deus falando com você, é o diabo querendo te conduzir para ganhar mais um parceiro na luta contra as vidas que lutam para o bem e a paz. Por isso, o diabo não terá poder, porque ele é um fracassado, e ele é um fracassado, e ele é um fracassado, e não terá poder sobre a vida daqueles que está na presença de Deus e que busca na palavra libertadora, transformadora, a vida com abundância. Essa é a verdade. Como diz o salmista, no Salmo 3, o Salmo de Davi, no versículo 2, são muitos os que dizem de mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há salvação para ele. Olha só, um homem de Deus, o povo o contrário, querendo destruir a sua vida e trazer uma imagem de um ser perdido sem resposta, de um ser perdido sem luz, de um ser perdido sem direção. Porém, Deus é a direção daqueles que temem e que confia na sua providência. E a providência de Deus, ela tarda, mas ela não falta. Por isso, meu amigo, apenas confia em Deus, apenas entrega nas mãos de Deus todas as suas preocupações, porque Ele cuidará de você. Sim, se você está passando por momentos terríveis, que muitas vezes você mesmo não entende, não temas, levanta a cabeça, porque quem está contigo é Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que age na vida do homem, e jamais o homem será marginalizado pela sociedade, porque a obra diabólica foi de levar a imagem negativa, da qual não tem conhecimento da vida daquele profeta, daquele homem de Deus, daquela mulher, daquele povo de Deus, que com uma só fé busca a presença de Deus e com o Espírito de Deus leva a mensagem para trazer a transformação para aqueles que estão perdidos sem luz. Por isso, vamos fazer um pacto com Deus de buscar a libertação e a paz? Vamos, meus irmãos, porque se você for ler o Salmo 3, você verás como o inimigo age na vida do homem. Ele quer destruir os que estão na presença de Deus, porque é um a menos para destruir o mal. É um a menos para destruir o mal. E se você for ver a história dos profetas, de todos os profetas de Deus, foram homens que agiam com fé, mas a população queria destruí-la com as palavras. As palavras, elas terminam tendo poder para
construir e para destruir, mas existe um Deus que está presente, que ele não deixará que aquelas panelas diabólicas que são usadas para meios diabólicos prevalecer na sociedade, que tem de lutar pelo bem comum e pela prática do evangelho da boa nova, da libertação. Por isso, não temas, confia em Deus. E que esse versículo do capítulo 3, o 2 e o 3, deixa dentro de cada um de nós essa perspectiva de vida, de lutar contra as forças do mal. Não tenha medo, porque o diabo, ele não pode tomar a liderança, ele tem de estar debaixo dos nossos pés, é o lugar aonde ele está. Essa é a verdade. O diabo está debaixo dos nossos pés. Ele não está em cima, ele está debaixo dos nossos pés. E vamos com esse espírito de fé, crer e confiar na misericórdia divina. Diz o versículo 3 do capítulo 3, que fala sobre a confiança na salvação de Deus. De Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, protetor. Olha só, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça, Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele e o seu santo monte me responde. Por isso temos de confiarmos na misericórdia eterna, porque o Senhor ouve a nossa voz e ele responde a nossa aclamação. Aquilo que estamos clamando, aquilo que estamos pedindo, ele vai responder. Por isso não devemos temer. E com esse espírito de fé, vamos fazer uma oração por todos aqueles pessoas que estão vagando e estão formando panelinha de destruição, para que o Pai Celestial, com seu espírito de força potente, que é como uma dinamite que vem sobre cada vida que está destruindo, trazer a destruição do mal. E o mal será destruído com a dinamite do Espírito Santo de Deus, que é apenas um olhar, um pensar para agir e haver transformação. Por isso devemos confiar naquele que pode infinitamente tudo, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em tuas mãos, papai, nós colocamos todas essas pessoas que estão sendo usadas de uma maneira diabolicamente para o mal, para que o Senhor venha com a tua graça, destrua totalmente esse mal e faça que prevaleça o bem, para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que veio trazer a boa nova da libertação. Temos de estarmos libertos do mal, e nenhuma seta maligna atingirá, meu amigo, você, nem a sua família, nem o seu trabalho, nem a sua reputação, nada, porque aquele que está acima, ele tem todo o poder sobre o seu viver, e ele comanda a vida, que é o dom precioso que vem de Deus, e nenhum mal te acontecerá, e praga alguma chegará à sua tenda. Apenas creia e confia, porque você será um vitorioso. Entrega seus caminhos todos nas mãos do Senhor. Confia nele, meu amigo, confia nele, meu amigo, e ele tudo fará. Então, tudo aquilo que está fazendo ou falando injustamente, você coloca nas mãos de Deus, amigo. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar a verdade. Ele é o Deus da verdade, da transparência, e não existe nada que venha ao contrário dizer daqueles profetas que estão nas mãos de Deus, sendo usado para levar a mensagem libertadora e transformadora, poderá ser afligido ou destruído, porque o poder de Deus é maior.
E as obras malignas, elas deverão estar todas debaixo dos nossos pés. É aonde deve estar, para que o reino de Deus prevaleça para a glória de Deus. Com esse espírito de fé, nós vamos entregar todo o nosso viver nas mãos de Deus. E deixamos que a glória de Deus flui em nosso viver, nos dando a paz e o amor para que vivamos debaixo da potência, força divina, aonde seremos revestido com a couraça divina e nenhum mal prevalecerá e nenhuma seta maligna será lançada para a destruição de nossas vidas ou daquilo que temos ou que somos ou dos nossos bens ou de tudo que existe na face da terra. Está destruindo o mal e o bem prevalecerá para a honra e glória do nome de Deus. Por isso, crer é confiar, é pegar a palavra, é viver a palavra, é entregar nas mãos de Deus aquilo que não é verdadeiro, porque o Espírito Santo te conduzirá. Você, meu amigo, é um profeta de Deus. Deus te escolheu para ser instrumento e porta-voz da mensagem libertadora. Por isso não temas. Não temas, porque a partir de hoje você tem de decretar vitória no seu lar, vitória no seu trabalho, vitória na sociedade, vitória no Brasil, vitória para todos o povo na face da terra. Todo mundo tem direito a ser vitorioso, porque Jesus Cristo veio ao mundo, se entregou na cruz. Sabe por quê? Para te libertar. Então você não é mais escravo, você é liberto pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Então decreta a todos os momentos: eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. E não deixa que nenhum venha querer fazer panelinha para trazer, conectar uma imagem de destruição da sua vida, trazendo só negatividade, que isso é diabólico. Tudo que é negativo, que é para a destruição do homem, é diabólico, porque você tem de pensar positivamente e ser gerado, e ser a cada momento, gerar que a glória de Deus permaneça dentro. Vai gerando, vai gerando, vai gerando, e o Espírito de luz vai invadindo o seu ser, dando-se sempre essa força potente que não virá do homem, mas lá de cima, Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E tudo que for o contrário disso não vem de Deus. Joga por terra. Não seja usado. Não deixa ser usado pelas obras malignas, porque elas estão, sim, em nosso meio, esperando um vacilo para poder entrar e querer colocar sua imagem contrária da verdade. A verdade é a verdade que tem que ser dita, e essa verdade vem de Deus, porque Ele é verdade. O diabo é mentiroso e destrutivo. A imagem do diabo é só daqueles que fofocam, daqueles que não aguentam ver algo real para dizer o contrário da verdade e deixar a sua imagem totalmente contrária do que é. Não admite, meu amigo, você está passando por isso, eu sei. Não admite. Você tem de lutar pelo que você é. E o que você é que você tem de lutar para se aperfeiçoar. E dentro do plano do Pai, você será forte. Aquela pessoa que luta para o bem e para a graça de Deus penetrar na sociedade. E tudo que vier ao contrário, para destruição, tenha os olhos da fé. Coloca nas mãos de Deus, porque o diabo está querendo tecer, amarrar, destruir. E ele não terá poder sobre aqueles que têm a força do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele age de maneira poderosa. E o diabo, ele fugirá quando o Espírito Santo está dentro de você. Como diz o apóstolo Paulo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não vai passar mãozinha naqueles que fofoca, porque é obra diabólica. Não vai passar a mãozinha naquele, meu amigo, que foi injusto com você, porque a injustiça não vem de Deus, ela vem das obras do mal. Tudo que fazemos de bom prevalece para a glória de Deus. Tudo que fazemos de ruim prevalece para quê? Para o diabo.
Não deixa que ele prevaleça na sua vida, porque ele é um destruidor de almas. E jamais poderemos permitir que o diabo venha sobre o nosso lar, sobre o nosso viver, sobre a nossa vida, sobre aquilo que devemos falar, devemos ser. Nós somos porta-voz da mensagem libertadora e transformadora de Jesus Cristo, porque ele veio ao mundo com um único objetivo: libertar os oprimidos. Então vamos deixar que a sua glória flui no nosso viver. Como diz o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura, sim, de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Meu amigo, é um dia especial para você recomeçar tudo. Tomai toda a armadura de Deus. Isso, para que não desista. Não, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista. Eu jamais desistirei. Quanto mais as coisas vêm ao contrário, mais força eu sinto. Sou revestida pela glória de Deus. E a graça de Deus está presente sobre o meu viver, porque o meu Deus pode tudo. E Ele está sobre a sua vida. Por isso confia, entrega. E tudo que for maligno cairá por terra. Fofoca é um meio aonde o diabo usa para destruição da humanidade. Porém, não permita que o diabo venha na sua casa para levar uma bandeja do mal, cheia de comida do mal. Cada vez que abre a boca, traz uma mensagem ao contrário daquilo que ouviu, mas não conhece. Quando você conhece alguém, quando você tem conhecimento da vida de alguém, ok? Quando você não conhece, nunca permita ouvir e achar que é verdade, porque o diabo usa os meios de comunicação assim, boca a boca. Um sai de uma casa do outro, vai e fala. Fala o que é verdade? Não. O que ouviu? Ouviu o quê? Conhece? Não. Então, não é porta-voz de Deus, é porta-voz diabólica. Por isso, não permita que o diabo venha ao seu encontro para trazer uma mensagem e você propagar a mensagem dele. Propaga a mensagem da boa nova de esperança, que é a própria palavra de Deus, que traz vida libertadora. E nenhuma obra maligna vai vir sobre o seu viver. Por isso, que tenhamos em frente a presença forte e libertadora de Deus. Que possamos ser revestidos pelas armaduras de Deus. E a ação do Espírito Santo que mora dentro de nós venha falar de uma maneira maravilhosa. E isso é tudo. Que Deus o abençoe. Por isso, vivamos esse momento, entregando tudo nas mãos de Deus. E Ele está com os olhos abertos, segurando na sua mão e te protegendo de todo mal. Não deixa ser usada pelo diabo. Que a graça de Deus e que a luz do Espírito Santo te ilumina, para que cada vez que você vir perceber que a obra diabólica veio ao seu encontro com fofoca destrutiva, você lança sobre o chão e clama o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele reverteu para te libertar de todo mal. Amém? Vamos em paz. E que o Pai Celeste nos abençoe cada momento, nos guia, nos faça prosperar e que nenhuma obra maligna venha trazer imagem, impor imagem, colocar imagem destrutiva para trazer a imagem para todos, que ali acabou, não existe mais nada. Você é um escolhido por Deus, meu amigo, para viver com intensidade. Você é um instrumento, um porta-voz da mensagem de Deus. Por isso, confia e prossiga.